começar alguns avisos aqui. Durante muitos anos, nós vivemos num tempo dos desigrejados. Hoje nós vivemos num tempo chamado multigrejados. Hoje ninguém tem compromisso em lugar nenhum. As pessoas, elas a cada um domingo estão numa igreja, estão num lugar, estão participando de um culto diferente. E eu quero chamar você para ser igreja. Ser igreja é diferente de assistir um culto. Ser igreja é diferente de participar. Ser igreja é você se envolver, você ter compromisso. Você precisa de uma igreja local, uma igreja que vai colocar os seus pés no chão, uma igreja que vai tratar o seu pecado, uma igreja que vai te dar as mãos e caminhar com você e te ajudar a crescer. Talvez você olhe para tantos avisos e pense assim: puxa vida, mas é tanta coisa, agenda tão cheia. Sim, a agenda da igreja sempre foi cheia. Quando você pega a igreja de Atos, o texto diz que todos os dias eles estavam juntos, todos os dias eles estavam reunidos. Hoje até uma criancinha tem agenda cheia. Ela tem judô, inglês, tem curso de música, escola, para casa. Até uma criança tem uma agenda cheia. A grande questão não é se você tem uma agenda cheia ou não, porque a agenda cheia todo mundo tem. A grande questão é o que a sua agenda está produzindo na sua vida. O que a sua agenda está gerando de fruto na sua vida. Porque quando nós propomos aqui, como igreja, algumas agendas, não são agendas aleatórias, são agendas que vão mudar a sua vida. São agendas para você crescer, são agendas para fortalecer o seu casamento, são agendas para você crescer em maturidade cristã, são agendas para você não ocupar a sua cabeça com algo que é ruim. Sabe, nós vivemos num tempo que a ciência está dizendo do cérebro podre, de tanta porcaria que a gente consome nas telas dia e noite. Se você olhar aí na sua rede social, o tempo médio de tela por dia, você vai ficar assustado com a quantidade de horas que você passa vendo videozinho na internet, vendo entretenimento na internet. Agora, padrão de pensamento modela comportamento. Ou seja, se os olhos são a lâmpada do corpo, aquilo que você passa a maior parte do seu tempo consumindo está modelando a sua maneira de pensar, está influenciando a sua maneira de viver. E isso influencia principalmente aquilo que você vai colher na sua vida. Por isso eu quero chamar você para ser igreja, para se envolver com a igreja e permitir que a igreja ela seja usada pelo Senhor para modelar a sua maneira de viver. Na semana que vem, no sábado, inclusive, nós temos um compromisso. Eu não sei quantos prestaram atenção aqui no PIB News. Nós temos um compromisso no sábado que vem pela manhã. É um filme cristão, na verdade é uma animação cristã para as crianças. Nós, como igreja, estamos aqui propondo uma agenda. Por quê? Porque eu já fui na pré-estreia assistir o filme. É um filme evangelístico para as crianças. É uma animação incrível que conta toda a história de Jesus de um modo fantástico. Até os adultos vão se emocionar, até os adultos vão ficar assim espantados com a qualidade desse filme. E talvez você vai crescer muito, porque você vai entender a história de Jesus de uma maneira diferente. E eu queria te incentivar, você que tem uma criança, você que tem um junior, você que tem um neto, um sobrinho, vamos juntos, sabe? Vamos juntos, sabe por quê? Porque se ele não estiver lá, ele vai estar onde? E se ele não estiver assistindo um filme como esse, ele vai estar assistindo o que na frente de uma tela? Ele vai estar assistindo o que no computador? Ele vai estar assistindo o que no seu celular? Então é um investimento que você faz na vida dele. É um ambiente sadio, é um lugar que a gente está tentando fechar a sala inteira, mas depende de você. E se a gente fecha a sala inteira, a gente pode pôr um louvor, a gente pode terminar com uma palavra, pode ser ainda mais especial. Então, se você entrar no site da PIBPH ou no aplicativo da nossa igreja, você pode comprar, você pode mandar um WhatsApp para a gente: olha, eu quero comprar para mim, para o meu sobrinho, vou levar os amiguinhos da escola dele, para a gente evangelizar, não vou nem cobrar dos amiguinhos, vou presentear. É R$20 o ingresso, num sábado de manhã, no Shopping Boulevard, ali uma sala de cinema. Poxa vida, R$20, você não compra nem um hambúrguer hoje no McDonald's mais, eu acho que não compra. Quase uma Coca-Cola é R$20, né? De tão caro que as coisas estão, mas R$20 pode mudar a vida de uma criança para sempre. Então não olha só para os seus também não, olha para aqueles que convivem com os seus.
Esse é o seu campo missionário. Os amiguinhos dos seus filhos, os amiguinhos do seu neto, do seu sobrinho. Fala para o seu sobrinho, para a sua criança: olha, você pode levar três convidados que eu vou pagar de 3, vai ser de graça para eles, e é um investimento. Uma decisão na infância pode impedir que essa criança na adolescência entre para as drogas. Uma decisão na infância pode impedir que esse adolescente entre para o mundo do crime. Olha só, não tem investimento mais barato que esse. Mais caro do que um cinema de R$20 é uma casa de recuperação. Mais caro do que um cinema de R$20 é depois um tratamento psicológico. Então vamos investir, igreja, vamos juntos. Não só nisso, tem cursos para casais, curso para noivo, gestão e administração doméstica. Invista na sua vida. A gente está aqui colocando tudo para abençoar você. Desfruta do que a igreja tem preparado para você. Quando você só vem aqui e assiste um culto, vai na outra igreja e assiste um culto, vai na internet e assiste o culto, você não recebe, você não participa, você não desfruta da vida da igreja. Mas aqueles que estão desfrutando, estão crescendo, estão avançando. Então fica aqui o meu convite para você fazer parte. Todos nós precisamos de uma igreja local, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, verso 1. Esse é praticamente um dos maiores feriados de 2025. Por causa desse feriado tão grande, nós decidimos antecipar as nossas cantatas de Páscoa, e elas aconteceram no final de semana passado, e também na quarta-feira. Nós tivemos aqui na quarta-feira um concerto de Páscoa incrível. Nós tivemos aqui um quarteto de cordas, tocando os 7 brados da cruz, e foi de fato uma noite maravilhosa. E hoje nós vamos avançar nesse tema da Páscoa, só que por uma perspectiva paulina. Nós queremos olhar para a Páscoa através dos olhos do apóstolo Paulo. E você que abriu a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, eu quero convidar você a ler comigo a partir do verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vamos orar mais uma vez e pedir ao Espírito Santo para falar o nosso coração? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, que abra os nossos ouvidos espirituais e que quebrante o nosso coração. Nós estamos diante de uma palavra que é viva e eficaz. Ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela é tão poderosa que ela é capaz de identificar e separar o espírito da alma, a junta da medula, algo que é tão extraordinário para a ciência. Ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que não volta vazio, que ela cumpre o seu propósito. E nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra cumpra o Teu propósito nessa manhã nas nossas vidas, que ela não volte vazia, mas que ela venha modelar a nossa mente, o nosso coração, a partir daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. O tema da mensagem de hoje é a Páscoa que se vive todos os dias. E interessante porque o que o cristão precisa entender é que a Páscoa é a maior celebração do seu calendário. A Páscoa é maior do que o próprio Natal. Eu sei que na prática nós não tratamos a Páscoa assim, e eu digo isso com tristeza no coração, mas a Páscoa deveria ser o maior evento na vida de um cristão, deveria ser o maior, de fato, motivo de comemoração. O Natal é importante, sim, o Natal é especial, sim, só que o Natal fala do nascimento do menino Jesus, a Páscoa fala de um Jesus Cristo que morreu, mas ressuscitou. O Natal fala de o nascimento de Jesus, mas a Páscoa fala, ele cumpriu a sua missão, ele derrotou a morte, matou o pecado, ele ressuscitou nos dando a vida eterna. Mas a Páscoa, queridos, não deve ser tratada apenas como um evento. A Páscoa não pode ser tratada apenas como um feriado, não, a Páscoa é um chamado. A Páscoa é um chamado a uma vida existencial. Ele ressuscitou para uma nova fase da sua vida, ele sobe aos céus, ele é glorificado, mas ele inaugura também através da Páscoa um novo momento de vida na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja.
Portanto, todo aquele que morre com Cristo, ressuscita com Cristo e também recebe uma nova identidade, a identidade de filho. Um novo estilo, um novo padrão, um novo modelo de vida. E hoje eu quero olhar então pela perspectiva paulina. Como o apóstolo Paulo, alguém que escreveu Romanos, talvez 25 a 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, como é que ele enxerga a Páscoa? Como que ele enxerga a morte e ressurreição de Cristo? Como que ele enxerga o impacto da Páscoa na vida do cristão? E à medida em que a gente avançar no texto de Romanos 6, eu quero trazer aqui alguns paralelos em relação aos dias da semana pascual. E o primeiro dia que eu vou trazer é a quinta-feira da frustração, onde o humano se sente traído, onde as pessoas se sentem traídas. Olha o que diz Romanos 6, verso 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele enfatizou que todos pecaram. Ele começa o capítulo 1 dizendo, olha, os gentios pecaram, o capítulo 2 dizendo, os judeus pecaram, e o capítulo 3 dizendo, todos pecaram, portanto, todos estão destituídos da glória de Deus. E aí, então no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, mas embora todos pecaram, vocês também foram justificados não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então no capítulo 5 o apóstolo Paulo vai dizer, hoje nós temos paz com Deus. Mais do que a paz de Deus, é a paz com Deus. Não há mais inimizade, não há mais guerra, o véu se rasgou, então nós temos a paz com Deus. E agora no capítulo 6 ele vai dizer o seguinte, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Só que Paulo aqui, ele antevê uma malandragem teológica. Porque na cabeça dos cristãos daquela época, quando principalmente ouviram Paulo dizer a respeito disso, eles pensaram assim, se onde tem pecado superabunda a graça de Deus, então logo eu posso pecar tranquilo. Então eu posso sim viver uma vida de pecado, então eu posso sim viver uma vida imersa no pecado. E aí o apóstolo Paulo vem e ele frustra os cristãos. Ele frustra a igreja de Roma dizendo, o que diremos então? Continuaremos a pecar? De maneira nenhuma. Queridos, vocês sabem quais são as igrejas que mais crescem no mundo? A igreja que mais cresce no mundo é a igreja perseguida do Irã. Está crescendo de modo subterrâneo, está crescendo de modo invisível aos olhos daquele povo que tem perseguido os cristãos. Mas sabe qual é a igreja que mais cresce no Brasil? É a igreja cuja teologia é progressista, cuja teologia é liberal. É a igreja que aprova o pecado, que aceita o pecado, que passa a mão na cabeça das pessoas. Sabe, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo o apóstolo Paulo frustrando não só a igreja de Roma, mas principalmente a igreja dos dias de hoje. A igreja que acha que Deus vai entender, a igreja que acha que pode continuar vivendo como quer, porque Deus vai entender. Nesse feriado nós estávamos conversando a respeito de uma igreja, de um lugar que nós conhecemos, cujo pastor, ele tem 3 esposas, e as 3 sentam no primeiro banco da igreja, a igreja está lotada. E alguém disse assim, mas Juan, você não acha que aqueles membros daquela igreja, eles estão sendo enganados? Eu penso que não. Eu penso que o que mais tem hoje é gente buscando alguém que aprove o seu pecado. Então quando encontra um pastor como esse, que está aprovando um pecado de imoralidade sexual, ele quer fazer parte dessa igreja para justificar o seu próprio pecado. Então se naquele lugar não é pecado, que bom, porque eu posso chegar então no dia do juízo final e dizer assim, olha, fulano de tal aprovou, fulano de tal chancelou. Então eu estou indesculpável. Só que o que essas pessoas não sabem é que o próprio Deus vai dizer, não, você não está indesculpável, porque eu dei para vocês a minha palavra escrita. E ninguém poderia enganar vocês, porque vocês tinham acesso à Bíblia. E na palavra de Deus está tudo escrito, tudo que vocês precisam saber está aqui.
Então, se você lesse a sua palavra, se você estudasse a sua Bíblia, você saberia que isso é um pecado. Queridos, essa sempre foi a estratégia de Satanás. Ele mesmo tentou Cristo no deserto, dizendo que, olha, cumpre a sua missão sem dor, sem sofrimento e sem oposição. Essa é a estratégia do inimigo, ele dizer para você, você pode ir para o céu sem sacrifício. Você pode ser salvo sem se santificar. Você pode viver uma vida com Deus sem ter que abrir mão dos seus pecados. Essa continua sendo a proposta do inimigo, inclusive nos dias de hoje. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Entende aqui a frustração dos cristãos, talvez seja a frustração que você está vivendo. Como assim, pastor? Então Deus não vai me entender? Deus não vai te entender. Como assim, pastor? Então eu posso sim ser julgado pelos meus pecados? Sim, se você não se arrepender, se você não pedir perdão para Deus, se você não mudar de vida. O caminho, a Bíblia diz, é estreito, ele não é largo. O caminho é estreito, a vida do cristão é uma vida de sacrifício, de renúncia, de tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Interessante porque na quinta-feira, não sei quantos viram, mas saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo. Quantos aqui viram essa matéria? Uma matéria que chocou a nossa nação e o tema da matéria era o seguinte, não foi Judas que traiu Jesus, foi Jesus que traiu a Judas. Chocou a nossa nação, muitas pessoas comentando, repostando, criticando, julgando, mas quando eu parei para ouvir aquela chamada da matéria, eu confesso que eu entendi. Sabe por que eu entendi? Porque quem escreveu a matéria não é um cristão maduro, não é alguém regenerado, não é alguém salvo por Jesus Cristo. Quem escreveu aquela matéria, possivelmente alguém frustrado. 98% dos ateus são cristãos frustrados, pessoas que andavam com Deus, mas porque Deus não fez aquilo que eles queriam que Ele fizesse, então agora eles vão provar para o mundo que Deus não existe. Então eu entendo porque essa matéria possivelmente foi escrita por alguém frustrado, e tem muita gente frustrada, porque tem muita gente que entendeu o evangelho errado. Tem muita gente que enxerga Deus de maneira equivocada, acha que Deus é o gênio da lâmpada mágica e que Ele está à disposição para satisfazer todos os seus pedidos. Tem muita gente que olha para Jesus como um curandeiro, tem muita gente que olha para Deus como se Ele fosse o nosso serviçal, que Ele está disponível para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então o que mais tem hoje, nos dias de hoje, são pessoas frustradas com Deus. Eu entendo o que foi dito, porque foi dito por um homem frustrado. Olha só, gente que queria que Jesus aprovasse o estilo de vida deles, gente que queria que Deus fizesse o que eles querem. E assim tem muitos crentes que vêm para um domingo como esse, eles cantam muito, oram muito, ofertam muito para convencer Deus a abençoar o padrão de vida deles, o estilo de vida deles. E eles julgam se o culto foi bom ou não, não se Deus foi adorado, não se as pessoas se submeteram e se entregaram, eles julgam se o culto foi bom ou não, por aquela sensação de que não, agora Deus vai me abençoar, porque eu cantei. Olha, Samuel, eu estava aqui cantando. Você viu, na hora que você pediu para o pessoal dar o dízimo, eu dei. Você viu, pastor, na hora que chamou para orar, eu fui orar. Então eu acho que agora Deus vai me abençoar, porque eu vim no culto. Judas esperava um Messias guerreiro, um libertador político, um justiceiro com a sua espada, mas ele recebeu um Jesus que lavava os pés dos seus discípulos. Ele recebeu um Jesus que comia junto com os pecadores, ele recebeu um Jesus que perdoava os adúlteros, ele recebeu um Jesus que se entregava voluntariamente, caminhando a segunda milha, dando a sua face. Então Judas não traiu apenas por uma maldade alheia do seu coração, Judas traiu porque ele foi frustrado nas suas expectativas. Cuidado para a sua frustração não virar traição. Tem muita gente que trai o cônjuge como consequência de frustração.
Tem muita gente que trai o seu líder por estar frustrado. Ele não fez o que eu queria, ele não foi o que eu pensava. Cuidado para a sua frustração não virar uma traição. Porque Judas aqui representa muitas pessoas na igreja de hoje, uma geração que segue a Jesus esperando que Jesus faça aquilo que eles querem. Mas deixa eu te dizer, Jesus não é o teu serviçal. Jesus não é um ídolo que você entrega uma oferta, uma oferenda, um sacrifício e ele satisfaz a sua vontade. Jesus não precisa da sua oferta, do seu sacrifício. Jesus não precisa do seu louvor. Então não olha para Jesus como se ele fosse um ídolo na qual você entrega um sacrifício e ele faz o que você quer. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o único e o verdadeiro Deus. Ele não tem crise de identidade, Ele não precisa fazer para te provar que Ele é Deus. Ele não tem crise, Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele está acima de tudo isso aí que a gente está vendo na sociedade. Ele é Deus, nós somos servos. Então nós chegamos a um lugar como esse, num culto como esse, para nos rendermos, para nos prostrarmos, para abrirmos mão do nosso orgulho, da nossa soberba, para dizer: Deus, olha, eu até cheguei aqui cheio das minhas vontades, mas eu estou saindo daqui com a sua vontade no meu coração. Jesus frustrou os fariseus, estavam esperando um Messias teologicamente alinhado. Jesus frustrou as multidões, porque ele estava dando o pão, mas mostrando o caminho da cruz, e as multidões queriam pão sem cruz. Ele frustrou os discípulos que estavam sonhando com um trono em Jerusalém. Então ele virá e ele deportará o Império Romano, e Jerusalém será de novo o nosso lugar, o lugar em que o povo judeu irá reinar. Há muita gente frustrada. Talvez você já tenha se sentido traído por Deus. Talvez em algum momento da sua vida você tenha se decepcionado com Deus. Puxa vida, cresci na igreja, vivi uma vida santa, justa, reta. Por que que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Puxa vida, Deus, logo eu, por que que o Senhor não respondeu a minha oração? O Senhor que cura tanta gente não me curou. O Senhor que opera o sobrenatural na vida de tanta gente não fez quando eu pedi. Talvez você também esteja se sentindo frustrado. A Páscoa que se vive todo dia passa pela quinta-feira da frustração, onde a gente aprende que Deus não vive para satisfazer as nossas vontades. A Páscoa que a gente precisa viver passa pela quinta-feira da frustração, onde a gente aprende que Deus sabe o que Ele está fazendo, embora nós não consigamos entender. Eu posso tentar explicar o que é um casamento para o meu filho de 8 anos, ele não vai entender, a mente dele não consegue compreender o que é uma união, o que é um selo do Espírito Santo na vida de um casal. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa desenvolver o seu intelecto, o seu cognitivo, para ele conseguir compreender o casamento. Tem muita coisa que a gente não vai entender, porque nós não temos capacidade, mas a Bíblia já nos adianta: confia, embora você não entenda. Um dia você vai entender, mas a palavra de Deus diz: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Embora você não entenda, a vontade dele é perfeita. Não deixe a sua decepção virar traição. Na quinta-feira Judas traiu, Pedro negou, os discípulos abandonaram, todos frustrados. Tem gente que não faz mais parte de uma igreja pela frustração. Tem gente que não lê mais a Bíblia por uma decepção. Tem gente que frequenta, mas não se envolve pela frustração. Cuidado para a sua frustração não virar traição. A Páscoa que se vive todo dia, ela passa pela quinta-feira da frustração, mas ela chega na sexta-feira, a sexta-feira da crucificação, onde o velho homem precisa ser crucificado, onde o velho homem precisa morrer. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A cruz não foi só o lugar onde Jesus morreu. A cruz é o lugar onde todo aquele que crê em Jesus morre com Ele.
A cruz não é apenas um lugar físico, mas sobretudo um lugar espiritual. Um lugar que quando eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, eu renuncio quem eu sou, tudo que eu tenho. As minhas paixões, os meus desejos, as minhas ambições, as minhas experiências. Sabe o que é que está atrapalhando a igreja de ser a igreja? Porque as pessoas não negam mais a si mesmo. Sabe o que atrapalha você de viver o céu na terra no seu casamento? É porque ao invés de termos 2 servos, nós temos 2 semideuses, que brigam para ver quem é que vai ser mais servido, e não para quem vai servir mais. O que está atrapalhando a gente de viver a nova vida que Deus tem para a gente, é porque nós queremos a eternidade sem a cruz. Nós queremos a salvação sem a cruz, mas a cruz não é só um lugar geográfico e físico, é sobretudo um lugar espiritual, aonde você precisa morrer, aonde você precisa renunciar, aonde você precisa se entregar. Aí chega 2 crentes num casamento, e aí um diz assim: não, nós vamos criar os filhos dessa maneira porque foi assim que eu fui criado. E o outro diz a mesma coisa, e aí começa a briga. Não, nós vamos administrar o dinheiro assim, porque é assim que eu aprendi, porque olha, o meu pai e a minha mãe passaram por isso, e nós vivemos isso, e eu não quero viver isso de novo, então é assim. Aí o outro que passou por outra experiência traz uma nova opinião, e aí é briga. Então o que a gente tem? Nós temos um monte de gente que se chama cristão, mas que não passou pela cruz. E aí a gente tem uma igreja que está dizendo assim: pastor, eu acho que tem que ser assim. Aí o outro irmão diz: pastor, eu acho que tem que ser assado. E aí o pastor fica numa situação difícil, porque numa igreja como essa de 1000 pessoas, eu tenho 1000 opiniões, eu tenho 1000 vontades, eu tenho 1000 semideuses que querem ser satisfeitos nos seus prazeres. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve os conflitos familiares? Como que a gente resolve a unidade na igreja? Na cruz. Porque na cruz eu deposito as minhas experiências passadas. Então tem muita gente tomando decisão política conforme os seus próprios traumas. Mas a Bíblia não diz que você deveria tomar uma decisão política conforme aquilo que você passou, viveu, experimentou. Mas nós devemos tomar decisões pautadas na vontade do Senhor. Então não é o tipo de criação que eu quero dar para o meu filho, não é o tipo de criação que você quer dar para o seu filho, é o que a palavra diz sobre criação de filhos. Não é como eu penso que eu devo administrar os meus recursos, não é como você pensa que deve administrar os recursos do casamento, é como a palavra de Deus diz que a gente tem que administrar. Não é como você sonha a igreja, não é como eu sonho a igreja, é como a palavra diz que a igreja tem que ser na cruz que a gente resolve os nossos problemas. É quando a gente se esvazia do orgulho, da prepotência, da arrogância. É quando a gente se esvazia das nossas ambições egoístas, vaidosas, individualistas, prepotentes, para sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Só pode ser cheio quem primeiro se esvaziou. Então sim, nós passamos pela quinta-feira da frustração. E como que a gente é curado da frustração? Na cruz. Quando eu deposito aos pés da cruz todo o desejo que eu tenho de Deus me satisfazer, quando eu renuncio tudo isso, e agora eu digo: Deus, que não seja feita mais a minha vontade, e sim a tua vontade. Que não seja feito mais o que eu quero, que seja feito o que o Senhor quer. É quando o casal coloca aos pés da cruz e diz: olha, Deus, que não seja feita nem a minha nem a vontade dela, mas a sua no nosso casamento. É quando 2 sócios se reúnem e eles oram dizendo: Deus, que não seja feita mais a nossa vontade, mas a sua vontade. É aos pés da cruz, é na cruz da crucificação, é na cruz da renúncia. Quem tem Cristo no coração não peca mais por escravidão como no passado. Quem tem Cristo no coração peca por acidente. Antes da cruz, nós éramos escravos do pecado. A gente não conseguia parar para ter uma reflexão como essa. Antes da cruz, a gente não conseguia pensar: é pecado ou não é? A gente só fazia. A gente vivia uma vida entregue no lamaçal do pecado. A gente nem sabia o que era limpeza, o que era ser puro.
Mas agora não. Agora que nós somos libertos da condenação do pecado na cruz, agora nós pecamos por acidente. Agora nós não estamos mais no império das trevas, no lamaçal do pecado, agora nós estamos no reino de luz. Agora nós estamos cheios, satisfeitos, plenos, então o pecado é um acidente. O apóstolo Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Em Colossenses ele também diz: não mintam mais, visto que vocês já não são mais o velho homem, vocês abandonaram as roupas velhas. Já viu uma pessoa na cadeia? Na cadeia tem um certo tipo de roupa, mas quando a pessoa ela é presa, ela pega tudo o que ela tem, faz um kitzinho, já viu isso? Entrega lá o kitzinho, ela recebe uma roupa, enquanto ela estiver ali, ela fica com aquela roupa. Mas quando ela sai da cadeia, ou quando ela vai sair, ela precisa devolver aquela roupa, e a roupa dela é devolvida. Só que tem muita gente que saiu da vida de prisão, mas continua vestido com uma roupa de presidiário. Quando você é internado, você também tem que tirar a sua roupa e vestir um jaleco, um avental do hospital. Mas quando você recebe alta, você precisa tirar aquele avental, devolver para o hospital e vestir as suas roupas. Só que tem muita gente que ainda está vestindo uma camisa escrito condenado. Tem muita gente ainda vestido uma roupa de escravo. Tem muita gente ainda vestido com roupa de presidiário. Eu quero te perguntar, o que você ainda está fazendo com esta roupa? Você que acredita em Jesus Cristo, você que confessa Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, o que você ainda está fazendo com uma camisa escrito de todo tamanho, culpado? Que roupa de presidiário é essa? Que roupa de escravo é essa? Não é essa roupa que você deve usar. O apóstolo Paulo diz que nós aprendemos na cruz a nos despir do velho homem. Não tem como você falar que aceitou Jesus, que tem Jesus no coração, se você continua com as práticas do velho homem, vivendo com a mentalidade do velho homem. Não tem como, há alguma esquizofrenia espiritual na sua vida. Portanto, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho não faz de você alguém um pouco melhor, o Evangelho faz de você uma nova criatura. Se você melhorou um pouquinho, pastor, não, a minha família está muito feliz, porque eu melhorei um pouquinho. Então foi o nosso ambiente, não foi Jesus não. Porque o ambiente também muda a gente. Se você começar a andar com um monte de gente que pedala, você vai pedalar. Se você andar com muita gente que não come açúcar, você vai parar de comer. O ambiente modela também. Se você está achando que essa melhora foi Jesus, não foi. Jesus faz nova todas as coisas. Quando Jesus Cristo de fato entrar na sua vida, você vai ser um novo homem, uma nova mulher. As pessoas vão olhar para você, elas vão falar assim: meu Deus, o que foi que aconteceu? Imagine que eu esteja vindo aqui para a igreja e eu sou atropelado por uma carreta aqui na Praça Raul Soares. E aí eu entro aqui na igreja e estou dizendo para vocês: olha, mais cedo eu fui atropelado por uma carreta. Vocês acreditariam em mim? Assim, vestido como eu estou, sem nenhum machucado, sem nenhum arranhão, vocês acreditariam que eu fui atropelado por uma carreta? Acreditariam, sim ou não? Então como que você quer que alguém acredite que você teve um encontro com Cristo se você continua vivendo assim? Como que você quer que as pessoas acreditam que a sua entrega foi verdadeira, se você continua vivendo do mesmo jeito, com a mesma roupa, se não teve uma transformação? Então a cruz não é só um lugar geográfico, é sobretudo um lugar espiritual, onde nós morremos com Cristo, onde ali deixamos as nossas experiências, culpas, traumas, feridas, opiniões, desejos e expectativas. A Páscoa, que se vive todo dia, começa na quinta-feira da frustração, quando a gente descobre que nós não somos deuses, que existe um Deus. Ela passa pela sexta-feira da crucificação, onde eu aprendo a renunciar toda a minha carnalidade, toda a minha maldade, e então ela chega no sábado,
O sábado do silêncio, onde o pecado é derrotado, é meio paradoxal, porque a gente está acostumado com barulho, e a gente acha que aonde tem trabalho, tem barulho. A gente não compreende que muitas vezes é possível trabalhar em silêncio. Romanos 6, verso 4, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Da mesma forma que na obra de Cristo você tem a sexta da crucificação, o sábado da espera e o domingo da ressurreição, no batismo você também tem 3 atos. Você imerge, a pessoa fica submersa e você tira aquela pessoa de dentro das águas. A sexta-feira é um mergulhar, onde Cristo entrega o seu Espírito. O sábado é o sábado de estar submerso, onde quem está do lado de fora ou por cima das águas não sabe o que está acontecendo ali. Mas o domingo é o domingo do levantar. O pastor então, quando batiza uma pessoa, ele submerge aquela pessoa debaixo d'água. Alguns ficam menos, outros ficam mais, eu confesso. Depende do tanto de trabalho que você deu para o seu pastor. Quem está do lado de fora não percebe, mas quem está do lado de dentro sabe o tempo que ele ficou lá dentro. Mas depois você levanta a pessoa. Na quinta, a dor da frustração. Na sexta, a dor da morte. No sábado, a dor da espera. O céu estava sim em silêncio no sábado, mas ele não estava parado. O céu estava quieto, mas Deus estava agindo. Cristo não era visto, mas ele estava trabalhando. No sábado é que o pecado estava sendo derrotado, a morte sendo destruída e toda a condenação do pecado sendo vencida. A ótica de quem estava fora do túmulo acabou. Ele morreu. Vamos voltar para a nossa antiga vida, vamos voltar a fazer o que fazíamos antes, vamos voltar para a nossa rotina. Agora, imagine de fato a cabeça dos discípulos. É só você ler os discípulos que estão voltando para Emaús, a frustração. É só você ver as lágrimas rolando dos olhos de Maria. É só você ver o silêncio constrangedor de João. É só você ver Pedro com vergonha, Judas desistindo. É isso que o sábado faz na vida de muita gente. Às vezes quando chega o sábado, as pessoas desistem do chamado. Às vezes quando chega o sábado, as pessoas voltam a viver e a fazer o que elas faziam antes de experimentar a nova vida em Cristo. Mas a ótica do céu era diferente. Enquanto Maria estava chorando, enquanto os discípulos de Emaús estavam reclamando e murmurando, enquanto Pedro estava constrangido voltando para a sua antiga vida, o céu estava olhando para tudo diferente. Porque enquanto o corpo de Jesus estava repousado dentro daquele túmulo, Jesus estava derrotando o pecado. Ele não estava ali parado, ele não estava ali passivo, ele não estava ali ocioso, o corpo estava repousado, mas ele estava trabalhando. O sábado foi o palco da guerra mais silenciosa que já existiu em todos os tempos, e ao mesmo tempo da guerra mais poderosa e do grito de vitória mais profundo, embora tenha sido dado em silêncio. No silêncio do sábado, Deus estava preparando um novo dia chamado domingo. Um novo tempo chamado ressurreição. Uma nova fase na vida dos cristãos chamado vida nova. Um novo momento chamado agora eternidade. Você precisa entender, o silêncio de Deus não significa que Ele desistiu de você. O silêncio de Deus não é porque Ele tirou a mão. O silêncio de Deus não é uma permissão para você voltar para a vida que você tinha antes. O silêncio de Deus é porque muitas vezes Ele está ocupado fazendo o que você não pode fazer. Trabalhando em lugares que você não tem ideia. Agindo em situações que você não conseguiria compreender. Você pode estar num sábado da vida,
em que parece que nada está acontecendo. Eu entendo, quem está do lado de fora do túmulo não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. Eu entendo, quem está numa vida de carnalidade não faz ideia do que está acontecendo no mundo espiritual, mas enquanto todos estavam ali chorando, murmurando, reclamando, Deus estava agindo. E eu tenho convicção, eu posso falar com autoridade para vocês nessa manhã, Deus está agindo. Ele está trabalhando, Ele está fazendo. O céu pode estar quieto, mas tenha certeza e convicção de que o inferno está em pânico. O céu pode estar em silêncio, mas tenha convicção de que os demônios estão chorando em desespero. Deus pode estar em silêncio, mas há um convite para fortalecer a sua fé. Você está sendo forjado. Só existe um sábado, porque depois do sábado tem o domingo. E quem sabe que tem domingo depois do sábado, vive o sábado diferente. Quem creu na ressurreição, passou pela morte diferente. Nós que conhecemos o final da história, nós precisamos viver a história diferente. E você conhece o final da história, você sabe que o povo de Deus, ele é vitorioso, que a igreja do Senhor é vitoriosa. Você sabe que Deus está preparando um lugar para gente que não tem dor, choro, sofrimento, ranger de gentes. Você sabe que Deus está preparando um lugar para gente que não tem mais doença. Você sabe disso, que todo mal é um mal vencido, de que toda doença tem um prazo de validade para acabar. Você sabe disso, então o jeito da gente viver essa vida tem que ser diferente. O jeito da gente esperar não pode ser um esperar desesperado, não pode ser um esperar ansioso, não pode ser um esperar carregado de murmuração, tem que ser um esperar confiante no Senhor. Eu sei que meu Deus fará. Ele é Deus. Eu sei que aquele que começou a obra, Ele irá terminar, porque Ele é fiel. Eu sei disso. É por isso que a gente passa pela luta dando glória a Deus. É por isso que a gente passa pela luta louvando a Deus. É por isso que em todas as situações o povo de Deus dá graças, porque a gente sabe que toda tribulação é momentânea, e que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não há motivo para temer mal algum, porque Ele está conosco. Na Páscoa, que se vive todo dia, tem a quinta da frustração. Eu espero que você já tenha passado por ela. Tem a sexta da crucificação. Tem muito cristão precisando passar por ela. Tem muita gente precisando passar por ela. Tem um sábado da espera, e talvez você esteja nele, mas deixa eu te dar uma boa notícia, também tem o domingo do túmulo vazio. Também tem o domingo onde a vida recomeça. Por isso o domingo para a gente é tão especial, porque domingo é dia de recomeçar, porque domingo é dia da gente começar a viver a vida que Deus tem. Por isso domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da consagração. Romanos 6,4 diz: portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, para assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Uma nova vida. Quem morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e precisa viver uma nova vida. A nova vida é presente de Deus para você. Deus tem um presente para você nessa manhã, uma vida nova. Viva o novo. Viva o presente que Deus tem para você. E o presente de Deus não é para você guardar. O presente de Deus é para você viver. A vida nova não é para você colocar no quarto e deixar lá. A vida nova é para você usar. Deus quer que você viva de verdade. Ele não quer que você sobreviva. Ele não quer que você se arraste da cama, torça para chegar o final de semana, as férias, para o ano acabar e sem perceber, torcendo para a sua vida passar mais rápido. Não, Deus quer que você viva uma vida de verdade. A vida eterna não começa quando você morre, ela começa quando você aceita Jesus no seu coração. A partir desse dia, a perspectiva é vida eterna. A partir desse dia, a nossa ótica é o céu. A partir desse dia, a nossa ótica é o reino de Deus. Gálatas 6,15 diz: de nada vale ser circuncidado ou não. O apóstolo Paulo falando para os judeus: o que importa de verdade é ser nova criação. O que importa de verdade não é ter cara de crente,
linguajar de crente, roupa de crente, o que importa de verdade é você ter nascido de novo. No dia do juízo final, quantos cultos você participou? Se você falava grego, hebraico, aramaico, se você tinha camisa com mensagem cristã, se a sua Bíblia era uma Bíblia de estudo, nada disso vai fazer diferença. No dia do juízo final, o que vai importar de verdade é se você nasceu de novo. Ah, Jesus, mas eu fiquei 40 anos membro da PIB-BH. Ah, Jesus, mas eu era um diácono. Ah, Jesus, mas eu era líder de tal ministério. É isso que o apóstolo Paulo está tratando na vida dos judeus que pensavam que a circuncisão era tudo. E tem muito crente que acha que o seu modo aparente de viver importa. O que importa mesmo é se você nasceu de novo. Óbvio que se você nasceu de novo, o seu comportamento externo é aprovado. Óbvio que se você nasceu de novo, você demonstra que nasceu de novo. Mas tem muita gente que parece ser e não é. 1 Pedro 1,23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Aqui Pedro está dizendo o seguinte, olha, pelo seu primeiro nascimento, você foi feito de uma semente corruptível, por isso você era pecador desde o seu nascimento, mas agora, por causa de Cristo, você foi feito de novo de uma semente incorruptível. Você foi modelado no seu novo nascimento pela palavra de Deus. Isso aconteceu com você. João 3,5, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Sim, outrora você nasceu da carne, mas depois de Cristo você nasceu do Espírito. Tito 3,5, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você foi feito de novo, você nasceu do Espírito, você foi lavado e regenerado. É por isso que o apóstolo Paulo começou esse texto dizendo: o que diremos? Se já morremos para o pecado, voltaremos a viver nele. Você que é livre, você que foi liberto na cruz, você que tem o poder de escolha, você vai sim escolher voltar para uma vida de pecado? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: o que diremos? Você que foi livre, você que foi feito de novo, você que foi feito de uma semente incorruptível, você que nasceu do Espírito, você que foi lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro, você vai escolher voltar para o pecado, porque antes de Cristo você não tinha escolha. Antes de Cristo você já estava lá, mas agora não. Agora você tem uma escolha. Você vai voltar para uma vida de orgulho? Você vai voltar para uma vida de soberba? Você vai voltar para um egoísmo, individualismo? Você vai voltar para uma arrogância? Você vai voltar para a imoralidade sexual? Você vai voltar para a bebida, para as drogas, para os vícios da carne, para uma vida desregrada? É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. No domingo, Deus deu uma vida nova. Antes de Cristo, você achava que era livre, mas você não conseguia viver sem a bebida. Você não conseguia viver sem a nicotina. Você não conseguia viver sem as drogas. Você não conseguia viver sem a imoralidade sexual. Mas agora você consegue, porque o Espírito Santo pode preencher, e Ele preenche todos os vazios existenciais que existem dentro de você. Ele cura, Ele liberta, Ele tem poder para te sustentar na hora da tentação. Então você vai escolher voltar para aquele lugar. A Páscoa é mais do que uma ressurreição de um homem. A Páscoa é a vitória definitiva. Cristo venceu a morte e agora nos chama a viver com essa convicção. A convicção de que nós já somos mais do que vitoriosos. Nós somos vitoriosos sobre o pecado, nós somos vitoriosos sobre a tentação, nós somos vitoriosos sobre a condenação, nós somos vitoriosos sobre a culpa. Deus nos convida a viver a Páscoa pela perspectiva da vitória. O domingo nasceu com o Espírito Santo declarando. O sol do domingo foi a declaração do Espírito Santo: o medo não te paralisa mais, a culpa não te trava mais.
A dor não te impede mais de avançar, o pecado não mais governa a tua mente nem o teu coração, a morte não manda mais em você, você não está mais condenado, você está livre, vivo. Domingo nasce com o Espírito Santo declarando: a ressurreição é definitiva, a vitória não tem revanche. Satanás não pode pedir uma revanche contra você, nem contra Cristo, nem contra o sacrifício. Ele já pagou o preço uma vez e foi suficiente. O domingo ressignifica, querido, todas as coisas, por isso o domingo é tão especial. O domingo ressignifica a cruz, hoje ela está vazia. O domingo ressignifica o túmulo, hoje ela é memorial de vida. O domingo ressignifica a morte, hoje ela é apenas uma passagem para a verdadeira vida. O domingo ressignifica a vida, hoje ela é eterna. Talvez você esteja vivendo uma sexta-feira de dores ou um sábado de silêncio, mas eu quero dizer para você, o domingo chegou. É uma questão de escolha, porque o domingo já chegou, nós temos a revelação completa, o domingo já aconteceu, então agora é uma questão de você aceitar, é uma questão de você escolher, é uma questão de que tipo de vida você quer ter. Porque no domingo nós podemos ouvir do próprio Jesus: o teu passado não define mais você, você já saiu daquele lugar. O domingo nós ouvimos o próprio Cristo dizer: aquilo que era o teu fim se tornou o seu começo. Observem algo comigo: colocaram Jesus numa cruz para humilhá-lo. A cruz era humilhação, mas Deus transformou a cruz no nosso maior orgulho. E hoje a gente usa a cruz vazia para poder falar: vocês queriam que a cruz representasse a morte, mas hoje ela representa a nossa vitória. Pensa comigo, colocaram Jesus num túmulo, porque queriam que aquele lugar se transformasse num referencial da morte. Mas aquele lugar não é mais conhecido como um túmulo, aquele lugar é conhecido como um memorial de vida. Aquele lugar que poderia antes ser triste, hoje é um jardim maravilhoso, um lugar de louvor e adoração a Deus. Porque aquele lugar se transformou num lugar de vida, num memorial de vida, e todo mundo que entra dentro do túmulo de Jesus, ali no jardim do túmulo, ele sai daquele lugar dizendo: ele não está lá, meu Deus vive, ele ressuscitou, ele reina e ele vai voltar. Da atualidade para cá, todo mundo que entra, sai gravando vídeo, ele está vivo. Então um lugar que as pessoas escolheram para ser um lugar de morte, se transformou num lugar de vida. Um lugar que foi escolhido para ser um lugar de morte, se transformou num púlpito de pregação, se transformou num palco da exposição da vitória de Deus sobre todas as coisas. Hoje eu estou aqui para te dizer que aquilo que o inimigo fez para te envergonhar, Deus pode usar para você testemunhar. Aquilo que era motivo da sua maior vergonha, vai ser testemunho da sua maior vitória. Aquilo que era trauma, aquilo que era dor, aquilo que era ferida, Deus pode usar como ministério. E você que foi ferido agora vai curar, e você que foi machucado vai sarar, e você que foi traumatizado agora vai ser usado por Deus, e isso vai ser ministério na sua vida. Aquilo que era choro vai virar celebração, esse é o domingo. Aquilo que era prisão vai ser plataforma. Tentaram colocar Jesus numa cruz e prendê-lo naquele lugar, mas aquele lugar se transformou numa plataforma de pregação. Tentaram prender Jesus dentro de um túmulo, mas aquele túmulo se transformou numa plataforma de pregação. Aquilo que o inimigo queria usar para te prender, vai ser usado como plataforma de pregação. Aquilo que parecia ser o seu fim, é apenas o seu começo. Porque domingo é vida nova. E vida nova a gente vive. Vida nova é igual comida, a gente não guarda. Tem que desfrutar. Tem que desfrutar. Tem muito crente sobrevivendo, se arrastando, vivendo uma sobrevida. Não era isso que Deus tinha para você. Mas você precisa viver a Páscoa.
Você precisa vencer as suas frustrações, você precisa, se sacrificar na cruz do Calvário, tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Você precisa superar o sábado da espera com louvor e adoração ao Senhor para chegar no domingo. Tem muito crente que ficou preso na frustração. Fui frustrado, agora eu não vou mais na igreja. Fui frustrado, agora eu não me vinculo mais. Fui decepcionado, agora eu não leio mais a Bíblia e nem oro. Tem muito crente que ficou preso na frustração. Tem muito crente que quando chegou diante da cruz disse assim: eu achava que era sem sacrifício, sem dor e sem oposição. Mas lembre-se, essa foi a palavra de Satanás para Jesus. Se você se prostrar a mim, você não terá dor, sofrimento nem oposição. Você vai cumprir a sua missão sem dor, sem sofrimento, sem oposição. Pastor, eu fui enganado com um falso evangelho. Quando eu cheguei diante da cruz eu recuei. Porque agora eu tenho que deixar de fazer o que eu fazia? Tenho. O caminho é estreito. Pastor, então quer dizer que eu tenho que abandonar os meus vícios? Tenho. O caminho é estreito. Pastor, quer dizer que eu tenho que sacrificar o meu eu? Tenho, o caminho é estreito. Pastor, quer dizer que eu tenho que perdoar 1 milhão de vezes? Tenho, o caminho é estreito. Pastor, quer dizer que eu tenho que andar a segunda milha? Tenho, o caminho é estreito. Pastor, quer dizer que eu tenho que dar a segunda face? Tenho, o caminho é estreito. Eu não estou aqui para aliviar para você. Eu estou aqui para te dizer a verdade, para que haja salvação na sua vida. Não tem salvação se você não entregar a sua vida para Jesus. Agora deixa eu aliviar. Eu não ia aliviar, mas vou. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Quem vai operar a santificação na sua vida é o Espírito Santo. Você não tem capacidade por si só. Então quando você se rende, você dá chance para Ele operar. Quando você se rende, você dá chance para Ele agir. Então quando você se entrega, o Espírito Santo entra dentro de você. A salvação é um ato, não é um processo. Você confessa Jesus Cristo entra, você é selado. A partir daquele momento o Espírito Santo começa a trabalhar na santificação na sua vida. A Páscoa que se vive todo dia passa pela quinta da frustração, a sexta da crucificação, o sábado da espera, o domingo da ressurreição, e então chega a segunda-feira. Não para aqui, não termina aqui. O domingo da ressurreição não é o nosso ponto final, é o nosso ponto de partida. A sua conversão não é o seu ponto final. Tem muita gente que se converte e diz assim: agora eu vou sentar no banco, eu vou esperar. Não, não é para esperar, começa a vida agora. Agora que você vai entender o sonho que Deus tinha para você, quando Ele deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Porque pensa, se o teu pai, a tua mãe tivesse tido um relacionamento 10 minutos antes ou depois, não teria sido você. E mesmo assim, entre 70 bilhões de possibilidades, foi você. Não é o acaso. Você pode ter sido um acidente para o teu pai ou para a tua mãe, mas para Deus nunca foi um acidente. Foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Agora, o que é que estava no coração desse Deus? O que é que estava na mente desse Deus? Que entre tantas possibilidades escolheu você. No que foi que Ele pensou? No que foi que Ele sonhou? Você começa a descobrir isso depois da sua conversão. Até a sua conversão você é movido pela proposta, até a sua conversão você é movido pela falta, até a sua conversão a sua vida não tem significado, mas após a sua conversão, todas as coisas confluem, e você começa a entender a razão de você estar aqui. Não desperdiça a segunda-feira. A segunda-feira representa toda a sua semana. Olha o que diz o texto: se morremos com Cristo, viveremos com Ele. Romanos 6,11, da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ofereçam no versículo 13 a Deus como alguém que voltou da morte para a vida. Ofereçam seus membros, seus corpos a Ele como instrumento de justiça. O que foi que Jesus fez depois da ressurreição? Sabe o que Ele fez? Eu vou te contar. Ele apareceu para os discípulos, você se lembra disso? Ele ministrou paz para quem estava com medo. Ele restaurou a fé de Tomé, que estava duvidando. Ele reativou a missão dos discípulos, que estavam voltando para suas rotinas. Ele reativou a missão.
Ele soprou o Espírito Santo depois da ressurreição de Cristo vai descer em Atos, e eles vão ser enviados com autoridade, revestidos de autoridade. A segunda-feira ela vem com um chamado muito especial: não volta para a sua rotina, não volta para aquela vida movida pela proposta, não volta para uma vida sem significado, não corra atrás do vento, não lute por coisas vãs. A segunda-feira vem com um chamado muito especial: viva pelo propósito que você nasceu, cumpra a missão que estava na mente e no coração de Deus quando Ele decidiu criar você, então nunca mais os seus dias serão os mesmos. Quem experimenta da ressurreição de Cristo nunca mais vive dias comuns, vive dias extraordinários, porque agora de segunda a sábado, sabe o que eu faço? Eu prego. Eu prego enquanto dou aula, você prega enquanto dá aula, você prega enquanto dirige o seu carro. De segunda a sexta a gente prega. E qual é a nossa mensagem? Não importa a sua profissão, nem o que você faz, Ele vive. Depois do domingo a nossa mensagem é uma só: Ele vive, Ele reina. E tanto vive que eu vou te mostrar. Ele não só vive em todos os lugares, Ele vive em mim. E tanto vive em mim que eu te perdoo. Eu sei que o que você fez contra mim é impagável. Não tem dinheiro no mundo que possa sarar, nem curar o que você fez comigo, mas eu te perdoo, porque Ele vive em mim. E tanto vive em mim, que agora eu te amo com amor sacrificial. Você está tentando puxar o meu tapete na empresa, você está falando mal de mim na faculdade, você está fazendo tudo contra mim, mas eu vou continuar te amando com amor sacrificial, porque Ele vive em mim. Então a gente prega de segunda a sábado que Ele está vivo, e tanto está vivo que as pessoas podem ver Ele em você. Como? Através da sua vida. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: não, isso aí que ele está fazendo só pode ser Deus. Ninguém reparte como Ele reparte, ninguém abençoa como Ele abençoa, ninguém é tão generoso assim, ninguém é tão despretensioso, ninguém tem um amor tão grande. Tem sim, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Jesus, e você está tendo a oportunidade de conhecê-lo em mim. A Páscoa é a maior festa na vida do cristão, mas para celebrá-la você precisa passar pela quinta da frustração. Entenda uma coisa de uma vez por todas: Deus não está aqui para satisfazer as suas vontades, Ele fez você para satisfazer as vontades dEle, é o contrário. Nós não cultuamos aqui para convencer Deus a fazer o que nós queremos, nós cultuamos aqui para nos render à vontade dEle. A gente não ora para mudar o coração de Deus, a gente ora para que Deus mude o nosso coração. Entenda isso. Se você não passar pela quinta da frustração, você não cresce, você não avança, você não amadurece. A Páscoa é a maior festa da vida do cristão, mas para celebrá-la você precisa passar pela sexta-feira da crucificação. Será que hoje você não precisa renunciar ao seu orgulho? Pastor, não vou perdoar, o que ele fez comigo é muito grave. Pastor, não consigo amar. Será que você não precisa sacrificar a sua arrogância espiritual, a sua soberba? Será que você não precisa sacrificar o seu egoísmo, o seu individualismo? Será que você não precisa colocar aos pés da cruz os seus vícios, os seus pecados? A Páscoa é a maior festa na vida do cristão, mas para celebrá-la você precisa passar pelo sábado da espera. Mas você aprendeu aqui, não é porque Deus está em silêncio que Ele não está fazendo nada. Então, como é que a gente passa pelo sábado da espera? Confiando. Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não estou vendo, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não entendo, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu não consigo discernir, mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Páscoa é a maior festa na vida do cristão, mas para celebrá-la, você precisa viver uma vida nova. E ela está aqui para você. Você tem a escolha de vivê-la ou não.
Você pode hoje dizer: nunca mais eu volto para aquela vida. Você pode dizer. O Espírito Santo pode te sustentar nessa decisão. Eu não vou mais praticar imoralidade sexual, não vou. Eu vou viver uma vida nova. Eu vou ser livre de toda a imoralidade existente. Você pode escolher: eu não vou mais fazer parte das corrupções. Você pode escolher: o meu namoro vai ser santo, o meu casamento vai glorificar o Senhor. Eu vou ser um profissional tão excelente, tão bom no que eu faço, que as pessoas vão olhar para mim e elas vão dizer: só pode ser Deus. Eu não vou mais sujar o nome do Evangelho. Eu não vou ser mais pedra de tropeço na vida de ninguém. Você pode escolher viver essa vida nova. A Páscoa é a maior festa na vida do cristão, mas para celebrá-la você precisa cumprir a sua missão. Jesus disse em João 17, verso 5: Pai, eu tenho te glorificado, concluído o que tu me destes a fazer. Não tem outra forma de glorificar a Deus senão cumprindo a sua missão. Não tem outra forma de glorificar a Deus senão vivendo a vida que Ele sonhou para você viver. Talvez você escolheu sua faculdade por um desejo de estabilidade. Talvez você escolheu o lugar que você trabalha pelo dinheiro que você recebe. Talvez você está muito longe do propósito que Deus tinha para você. Mas você pode hoje escolher, sabendo que Deus provê. Que o lírio só veste do melhor dessa terra porque ele está plantado onde Deus o colocou. E que o passarinho só come do melhor dessa terra porque ele está fazendo o que Deus mandou. E que todas as vezes que estivermos no lugar certo, fazendo a coisa certa, não faltará recursos. Porque Deus financia os projetos que Ele estabeleceu. Deus financia os propósitos que Ele deu. Deus financia a palavra que Ele empregou. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, porque de todo o meu coração, eu gostaria de que você realmente vivesse a Páscoa. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. Você já sabe o caminho. O que você precisa vencer? Ore a Deus. É a frustração? Ora a Deus. O que você precisa fazer? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz? Ore a Deus. Eu quero orar selando no mundo espiritual as decisões que você está tomando. Você não precisa falar quais são elas. O Espírito Santo sabe, porque você está orando. Eu só quero orar com você, selar com você, fortalecer você, sustentar você. E se você gostaria que eu orasse por você, eu só quero te convidar a se colocar de pé onde você está. Nós vamos orar juntos nessa hora. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós começamos essa pregação ressaltando que a Tua palavra é viva e eficaz, e que ela não volta vazia. E olha o efeito da Tua palavra na vida da Tua igreja, Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque carrega a Tua palavra de autoridade e unção, e ela vai na divisa da junta da medula do espírito e da alma, aquilo que nenhum microscópio ou telescópio consegue ver. A palavra vai, ela alcança, ela chega nas raízes, e ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, porque Timóteo diz que ela é divinamente inspirada pelo Senhor, inspirada pelo Deus Criador, apta para o ensino e para a correção. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela transforma,
É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para transformar aqueles que creem. Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho mudou a minha vida, transformou a minha vida, transformou o meu casamento, Pai. Eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo não envergonha do Evangelho, porque ele antes era um perseguidor de cristãos, mas agora é um pregador da palavra. É isso que o Evangelho faz com a gente, ele nos muda. Pai, eu peço ao Senhor, modela cada mente aqui nessa manhã, pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, que venha de fato nos frustrar, nos frustra, Pai, para que nós possamos reconhecer nessa manhã, que nós não somos deuses, que nós não somos maiores e nem melhores do que os outros, que nós não somos seres angelicais. Nos frustra, Senhor, para que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa humanidade, para que nós possamos entender que somos pó. Nos frustra, Senhor, para que nós possamos dizer que só o Senhor é Deus, que não há outro como o Senhor, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, não há outro como o nosso Deus, só o Senhor é Deus. Nos frustra para que nós possamos reconhecer nessa manhã que santo, santo, santo é o Senhor. Nos frustra nessa manhã para que nós possamos reconhecer que o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, que não há ninguém com uma autoridade maior do que a Tua, Pai. Nos frustra nessa manhã para que nós possamos negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, o nosso desejo de ter o nosso nome destacado, o nosso desejo de provar para as nossas famílias que nós vencemos, o nosso anseio de provar para as pessoas de que nós somos maiores. Nos frustra para que possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e entregar aos pés da cruz tudo o que somos, até nos esvaziarmos por completo. O Senhor Jesus, sendo Deus, se esvaziou. Por que que nós não nos esvaziamos? Nós queremos nessa manhã nos esvaziarmos, ó Pai, dos nossos privilégios, dos nossos direitos. Nós não temos direito algum porque somos como servos, escravos do Senhor. Nós não temos direito algum, o Senhor não tem que fazer nada, é tudo graça, é tudo misericórdia. Nós não merecemos nada, nós somos pecadores, ó Pai. E nessa manhã nós queremos morrer naquela cruz. Nós queremos nos esvaziarmos para sermos cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo. Nos encha, Senhor, nos encha até transbordar da Tua presença. Encha cada pessoa que está aqui de pé. Dá para ela o fruto do Espírito Santo, porque a maior marca de que nós somos cheios da Tua presença é o amor. A Tua palavra diz que ainda que façamos todas as coisas, se nós não tivermos amor, não significa nada. Então nos enche da Tua presença, nos dê o fruto do Espírito, que é paz, bondade, mansidão, domínio próprio, a alegria e o amor. Nos dá o Teu Espírito, Senhor, nos dá uma porção dobrada, nos enche, nos sela nessa manhã. Porque homens cheios do Teu Espírito vão passar pelo sábado glorificando ao Senhor. Mulheres cheias do Teu Espírito Santo vão passar pelo momento da espera louvando ao Senhor, porque confiam em Ti. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai terminá-la. Então, Pai, o que diremos nós? O que faremos nós? Seremos como aquele povo que em 2 Crônicas marchou pelo deserto adorando o Senhor, e enquanto o povo adorava, o Senhor agia, e quando o povo chegou perante os seus inimigos, eles já estavam derrotados. Esse é o sábado. O sábado é o momento do louvor e da adoração. O céu está em silêncio, mas o povo de Deus não. O céu está em silêncio, mas nós estamos adorando. E enquanto adoramos, o Senhor age no que nós não podemos agir, faz o que não podemos fazer, opera em lugares que nós não temos acesso. Então, Pai, louvado seja o Senhor. Se esse é um sábado, que seja um sábado de louvor e adoração. Mas que bom, porque o domingo chegou. E o domingo, Pai, é esse presente que o Senhor nos dá de recomeçar.
E tem gente que chegou aqui na quinta, tem gente que chegou na sexta, tem gente que chegou no sábado, mas para todos eles o Senhor está dizendo: se vocês quiserem, hoje pode ser domingo, porque eu já venci. De onde eu vos falo hoje não tem mais doença, de onde eu vos falo hoje não tem mais morte, de onde eu vos falo hoje não tem mais choro, de onde eu vos falo hoje é esse lugar que eu estou preparando para vós, e quando chegar a hora, eu voltarei para buscá-los, a minha noiva, a minha igreja e o meu corpo. Então sim, Deus tem vida nova para você nessa hora. E Deus, se alguém entrou aqui e ainda não te conhece, se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor, Pai, eu peço ao Teu Espírito Santo que ajude essa pessoa a orar em espírito agora, dizendo: Jesus, entra na minha vida, Jesus, entra na minha vida, é tudo o que eu te peço, me sela com o selo da salvação, eu me rendo ao processo da santificação. Jesus, que hoje seja o domingo da ressurreição na vida de muita gente aqui, que hoje seja aquele domingo do encontro com o Senhor, que hoje seja aquele domingo em que saímos marcados pela Tua presença. E Pai, para todos aqueles que têm Jesus, a missão está dada. O Teu Espírito Santo não só desceu, mas nos encheu e nos selou, nos revestiu de autoridade, de poder e de unção, para pregar que Ele vive, Ele reina, Ele vive, Ele reina, meu Deus vive, meu Deus reina, meu Deus vive, Maranata, Ele vai voltar.